Bem, cá estamos outra vez por uma conversa improvável. Ora, improvavelmente tenho aqui comigo o Adilo Costa, portanto um homem da Beira, mas que com a cultura aqui da parte sul. Adilo, para que a gente comece aqui a nossa conversa improvável, há um aspecto interessante que eu quero já focar. Portanto, tu és muito conhecido aqui, portanto és quase um ícone já da cidade, não é? E da região, não é? Também de Palmela, porque vives em Palmela, tens tido autarca, tanto, mas tu vens da zona do distrito da Guarda, portanto, de uma aldeiazinha lá do interior. Como é que aquilo se passou lá? Bom, bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, não sabe exatamente a hora que me vão ouvir. É interessante porque o meu pai era funcionário das finanças e andou com a casa às costas, tal e qual como muitos professores também andaram e andam com a casa às costas. O meu pai, desde muito cedo, andou com a casa às costas. Ele era algarvio, apaixonou-se por uma mulher de Setúbal, a minha mãe, filha de pescadores. Não sei se também era o amor dele à pesca que teria tido algum efeito, mas isso aconteceu. Foram morar para o Montijo, foram morar para a Fuseta, novamente para baixo, no Algarve, voltaram para cima, para o Sabugal, onde eu nasci, estás a ver a volta que deu. E isso é uma família quase nómada. É verdade, é quase uma família nómada. O meu pai tinha um jeito para uma coisa, apesar de ter casa arrendada, ali não poderia ter casa própria, que andava sempre de terra em terra, sabia escolher sempre uma casa interessante para morarmos. A minha irmã mais velha nasceu em Setúbal e já com ela, com 4 anos, fomos para o Sabugal. Foi aí que nasceu uma irmã e eu, no espaço de 2 anos. Eras muito novo. Era bebê. Eu era bebê. Recordo-me das fotografias, estou sempre ao colo. Não é? E a minha irmã teve uma doença grave e infelizmente morreu. Eu também tive a mesma doença e sobrevivi. Portanto, a lei da vida tem destas coisas. E o meu pai, com o desgosto, pouco tempo esteve no Sabugal. Com o desgosto foi para o Peso da Régua, portanto já perto do Porto. E fostes com eles, claro. Claro, mas com cuidados muito especial. Tu viciaste lá nos repousados da Régua. Sim, não, mas muito pequenino. Eu lembro-me bem, era de ir pela via férrea e apanhar caracóis, coisa que o pessoal do Norte dizia, meu pai não ligava importância e até achava repugnante. E ele, mais eu os apanho, fica para mim. Mas eu vivi muito tempo neste circuito com deslocações a Setúbal. Portanto, digamos que umbilicalmente a minha vida passou-se muito em Setúbal. Muitas vezes não diretamente, mas sempre com a casa dos meus avós, não é? A casa das minhas primas, porque necessitava de uma temperatura mais amena, um ar mais úmido, e quer a minha mãe, quer os meus avós ajudavam-me a que isso funcionasse para enfim, restabelecer-me. O meu pai, entretanto, queria fazer a aproximação a Setúbal, nitidamente, e o que conseguiu mais perto foi Sesimbra. E aí vivemos na nossa terra parte bonita, da minha infância, uma terra bonita, muito rival na altura, muito rival de Setúbal. Havia interesses. É engraçado porque muitas vezes a falar com o pessoal de Sesimbra, eles chamavam-me Caga-Leite. Caga-Leite, porque era o apelido que dava aos de Setúbal. Mas, curiosamente, quando vim para Setúbal, também me chamavam Caga-Leite porque vinha de Sesimbra. E eu dizia, vocês têm que arranjar uma medalha para mim, fui Caga-Leite 2 vezes. Isso hoje é uma expressão já querida. Já querida, não é ofensiva. O importante é as pessoas estarem juntas. É bom ficar essa memória, e a memória é uma memória muito linda. Sesimbra era uma terra muito bonita. O que no passado era muito pejorativo para criar uma separação, não é? Hoje, ao fim e ao cabo, até nos une, não é? Une-nos o Atlântico, une-nos a Serra da Arrábida, une-nos a nossa cultura setubalense, não é? Porque Sesimbra também é Setúbal. Une-nos o peixe. O peixe, exatamente. Que é único. Mas pronto, meu pai conseguiu... a história do peixe, vá, não, acaba lá... Só para dizer que o meu pai conseguiu
a aproximação à terra do sul e à terra da minha mãe, a Setúbal, e fomos viver para a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra. E os meus avós moravam na rua João Eloy do Amaral, portanto, aquela rua que é paralela à rua direita. Então, mesmo aqui na Baixa. Mesmo perto de onde estamos. Sim, nós estamos, sim. Para quem não sabe, nós estamos na Casa da Cultura em Setúbal. Não é? Olha, e para quem às vezes não tem memória, quando havia cheias, cheguei a ver barcos a remo Aqui, na rua direita e na rua João Eloy do Amaral. Ontem tive o cuidado de vir aí fazer uma viagem nas zonas mais críticas, ali aqui, não é ali, aqui a 5 de Outubro, ali aquela parte do bairro Salgado e até na zona da Praça do Brasil, que havia sempre catástrofe, não é? Exato. Até a própria Praça do Bocage, que é aqui, a Avenida dos Combatentes. Hoje isso está minimizado. Claro, eu penso que a questão da várzea, a intervenção que se fez era fundamental para que não houvesse cheias, não houvesse este tipo de problemas e até uma catástrofe que poderia acontecer em Setúbal. Houve muita gente que perdeu bens materiais importantes, não é? Já não falando nas pessoas, inclusive estou-me agora a lembrar de um caso trágico, foi no Quevedo que faleceu ali alguém, não é? Sim, na questão do viaduto que acabou por... Outra coisa, estavas a falar do teu pai, quis vir para aqui... E conseguiu. O amor dele estava cá, era setubalense, mas conta-me aquela parte de sazonal. Da pesca e do verão. Eu tenho um grande orgulho da minha família materna ser uma família de pescadores. Não conheci os meus avós paternos porque infelizmente meu pai foi órfão muito cedo, ele é de Algesur, mas em relação ao amor que ele tinha à pesca, estar em Setúbal era a mesma coisa. O meu avô dizia, quando ia ao mar... Sentia-se como um peixinho na água. Dizia que o meu pai dava sorte. E é verdade. O meu pai apanhava peixe, quer de barco, quer na costa. O meu pai gostava muito de ir à pesca. Apesar de ser funcionário público, gostava muito de ir à pesca nos seus tempos livres. E tinha uma grande compreensão para aquilo que se passava na nossa família. Uma família que sofreu. Tive um tio e primos que morreram naquela tragédia em 1940 e nos anos 40, na barra na entrada de Setúbal, na Barra do Sado, e sempre vi a minha avó de luto, por exemplo, não é? Muita gente não compreende, apesar de sermos uma família também vivida e alegre, e muito unida, e grande, e com dificuldades, lá está. E é nessas dificuldades que havia tal compreensão do meu pai. O meu pai tinha o ordenado certo. Pouco, mas era certo, por ser funcionário público. Tinha um tio que já não tinha esse ordenado certo, não é? Porque era pescador e que no inverno tinha mais dificuldades, mas acabava-se o defeso, já ia à pesca com mais facilidade e já havia dinheiro. Não é só questão de ter ouro ou não ter ouro, como muitas famílias fazem. Havia adiantamentos que o meu pai fazia no inverno e depois recebia com toda a lisura durante o verão. A família entendia-se como se entende, bastante bem. E tenho muito orgulho nisso. Eu tenho muito orgulho do meu velho avô, o Tio Manuel de Faro, um lobo do mar, com uma barba grisalha, um cabelo parecia um herói. Barba durante muito tempo. E uso, eu corto mais negligê agora, não é? Pronto, mais negligê, mas uso barba. E é por causa dele. Eu diria que o meu avô pescador é o meu ídolo. É uma imagem que para mim é incrível que um homem do mar, um lobo do mar, era verdadeiro lobo do mar. E o meu pai compreendia, como o genro compreendia isso e admirava muito também. Ok, portanto já percebemos que temos aqui muito amor à nossa terra. Queria passar para outra fase, se puder ser. Portanto, tu também tens sido, tanto além de ter sido funcionário de uma grande empresa automóvel, não é? Toyota, cá na nossa área, tens também uma licenciatura em Direito, não é? E tens uma participação no movimento associativo e autárquico extraordinária, não é? Portanto, vamos lá também saber alguma coisa sobre isso, que até por acaso vamos, não é por acaso, é por causa do MFA, vamos para o ano comemorar 50 anos de liberdade. É verdade. E muito orgulho
de um passado que eu penso que tenta ser o mais coerente possível. Portanto, cresci em Setúbal, foi em Setúbal que estudei, no liceu, foi aí que abri os olhos nos últimos anos, no meu quinto ano, antigo quinto ano de liceu, que agora corresponde ao nono, de certa forma, o quinto ano de liceu, comecei a preocupar-me com aquilo que eram as lutas académicas em Lisboa e em Coimbra, aquilo que foi também... Ainda antes do 25 de Abril. Ainda antes do 25 de Abril, estou a falar em 69, não é? Estou a falar em 69. O maio de 68 em França, que teve também uma grande influência, que mudou a minha personalidade. Sabia que havia uma guerra, que eu não chamava guerra colonial, era guerra em África, não é? Exatamente. Não é? E depois, a pouco e pouco, que fui abrindo os olhos e ver que viviam num país sem liberdade, um país cinzento, um país com grandes discriminações, um país em guerra, um país em que tinha amigos que tinham muito cuidado, tinham que andar descalços durante um período no bairro de Esferrão, onde o meu pai depois acabou por comprar uma casa e vivermos lá, e que não tinham as mesmas possibilidades que outros, até como eu. Enfim, não é que o meu pai fosse rico, não era, mas tinha sempre melhores condições que muita gente nesta cidade. E comecei a ver as discriminações e comecei a saber histórias, até mesmo em Setúbal, as histórias das conserveiras, as histórias dos pescadores, o anarcossindicalismo. Então foi nessa altura que a perseguição aos comunistas. CDE. Sim, fui abrindo os olhos, mas ainda antes da CDE eu vim para o Círculo Cultural e posso dizer que foi a minha segunda grande escola, o Círculo Cultural de Setúbal, o contacto que tive com grandes homens, o Zeca Afonso, mas não só, o Dimas, que é um ícone, desta cidade, olha, e desta casa onde nós estamos neste momento, não é? Que na Casa da Cultura, um ícone, e muita gente que passou por lá e que para nós foi uma história de aprendizagem da Revolução. Conspirávamos, literalmente. Havia, como tu sabes, uma secção de escolar, em que as pessoas com mais dificuldades, os rapazes e raparigas com mais dificuldades, que não acabaram a escola a tempo, iam lá e tiravam o quinto e o sexto ano, na altura chamavam o preparatório, não é? O ciclo preparatório, e tiravam com distinção. Foi lá que conheci a minha mulher, não é? Eu achava que era a mais bonita delas todas. Um deslumbramento. Mas e foi lá que comecei a ouvir coisas de teatro, de cinema, de música, que me abriu os olhos. Eu direi que desemborrei no Círculo Cultural de Setúbal. Eu e o pessoal da minha geração, se perguntares isso, há muita gente com a minha idade que frequentou o Círculo. Também era aqui pertíssimo. É, aqui na 5 de Outubro, onde por cima do que era um antigo sindicato dos escritórios, no último piso, e que tinha um sótão, e aí conspirávamos literalmente, e foi isso que me levou a que, influenciado por amigos como o Carlos Jorge Luz, o Jorge Luz, o Zé Pina, agora a Helena Afonso, mas falhava-se, não consigo dizer o nome deles todos neste momento, porque eu omitia com certeza muitos deles, mas que foram obreiros, sobretudo sendo jovens, de um movimento que se criou e que se consolidou na altura, sobretudo dos anos 70 até 74, que foi o movimento da Juventude Trabalhadora. Agrupávamos... Era resistência. Era resistência já. O movimento de Juventude Trabalhadora era um movimento com influência do Partido Comunista, porque era o único partido organizado na altura, mas muito aberto, que tinha católicos, tinha socialistas, tinha trotskistas, tinha muita gente, claro que não diziam isso declaradamente, mas sentíamos quais eram as diversas sensibilidades, mas éramos muito unidos. E foi nessa base que a oposição democrática, centrada no movimento democrático de Setúbal, que era a CDE na altura, o movimento da oposição, com aquela lenga-lenga do Marcelo Caetano de que iria haver abertura e queriam ver eleições. Bom, então começámos a movimentar. A primeira coisa que fizemos, o ano de 73, faz 50 anos, este mês. No ano de 73, fizemos o recenseamento eleitoral, andámos porta a porta,
a falar com as pessoas para se recensearem. Isso é importante. A CDE vem mesmo daí, Comissão Democrática Eleitoral. É, Comissão Democrática Eleitoral, exatamente. Estava ligado ao MDP-CDE. Estava ligado ao MDP. Ao MDP barra CDE, na altura. Seria assim. Depois nós fizemos todo esse recenseamento, preparámos o terceiro Congresso da Oposição Democrática que aconteceu em Aveiro. Os jovens conseguiram fazer um inquérito com a ajuda de parte dos padres católicos, dos padres operários, peço desculpa, já são padres são católicos naturalmente, os padres operários. Que era a Juventude Operária Católica, não é? Da JOC e da JEC havia, mas havia uns padres que viviam na Baixa da Banheira, que viviam em Ilhos Vedros, que nos ajudaram a fazer os inquéritos aos jovens. O que é importante, parte da religião também estar havia uma grande unidade ao lado da democracia. Sim, ao lado. Tenho uma prima que era da JOC e que sempre foi uma moça muito atenta e também antifascista. Agora, isso deu origem a que este grupo, que se juntava com grupos da Almada, com grupos da Baixa da Banheira, Barreiro, que aproveitasse para se unir, chegar a conclusões, levar a Aveiro as teses da juventude, que foram as teses do movimento democrático, mas teve lá um capítulo próprio só para os jovens. Não é? Curiosamente, a guerra colonial era o nosso principal problema. E depois a seguir era a falta de liberdade. Do país. Sim, mas mesmo nos inquéritos aos jovens era uma coisa que dizia muito respeito. A ser militar em África? Não. Eu poderei contar, mas já fui a seguir ao 25 de Abril que eu fui para a tropa. Mas dizia eu que do terceiro congresso em Aveiro, em abril de 73, na romagem que se foi feita ao túmulo de Mário Sacramento, houve pancadaria e perseguição, foi espalhada depois essa comunicação por todo o mundo, o que demonstrou que não havia liberdade nenhuma, que era uma farsa, aquilo que o Marcelo queria dizer. O regime mantinha-se de pedra e cal e ia perseguir. Em outubro, faz agora 50 anos, houve eleições, eu fui indicado depois num plenário que ocorreu em Palmela, mais propriamente junto à estação de Palmela, num armazém de um camarada nosso, da clandestinidade, que era o Gonçalves Ferro Velho. Não sei se alguma vez ouviste falar, mas ele era de Setúbal. Fui muito amigo dele, já faleceu, e sou agora do filho, do que filho, ainda cá está. Exatamente. Ainda há pouco tempo estive com ele ali a beber um moscatelozinho, que ele cuida-se muito, mas bebeu, não é? Aqui no Lar do Bocage. Então foi nessa sequência que eu fui eleito num plenário de jovens como o candidato a apresentar à farsa eleitoral, às eleições de outubro de 73. E assim fui. Faz 50 anos que isso ocorreu. Foi incrível porque fazíamos os nossos comícios, as nossas sessões em cineteatros. Aqui em Setúbal ficou famoso foi o caso do casino, não é? Infelizmente não há muitas fotografias, já há noutras, na Incrível Almadense, na Academia da Almada, no ginásio da Baixa da Banheira, no Teatro Cine de Barreiro, no Vasco da Gama em Sines. Enfim, percorremos todo o distrito e eu tinha as palavras de ordem, era muito baixa pida, assassina, falava da guerra colonial, que era uma coisa que a PIDE não queria. Várias vezes foi chamado de PIDE, não queria que se falasse na guerra colonial, como se não houvesse guerra, não é? E fomos muito agressivos e acho que criámos o caldo para que a situação pudesse mudar, com os jovens capitães que em abril de 74 ousaram libertar o país. Adilo, então eu vou-te fazer uma maldade que me fizeram um dia destes, pode ser? Já que me fizeram uma maldade, eu vou fazer a ti. Eu tive uma conversa que há de ser publicada esta semana com a Fátima Brinca, portanto é também outro ícone, e ela no fim, uma grande lata, e eu achei piada, tanto marcou-me, disse-me: então, não me perguntas se o 25 de Abril mereceu a pena? E eu disse: ok, Fátima Brinca, o 25 de Abril mereceu a pena, e eu agora, como não tenho aqui a Fátima, tenho aqui o Adilo. Eu penso que tenho uma ideia de uma assembleia que tiveste aqui no Naval,
em que eu te ouvi no Naval, estava lá. Confirma-me se é Sim, para... sim, sim. E valeu a pena o 25 de Abril. Isto hoje, para não ficar muito longo, quero ouvir a tua opinião, já que és um homem da resistência. Eu e muitos outros fizemos parte da resistência, como muitos outros para trás o fizeram. Né? E ainda bem que há historiadores locais que estão a fazer o levantamento de todo esse trabalho. Valeu a pena e vale a pena, como naturalmente, não é? As perseguições que houve antes do 25 de Abril, a fome, a miséria, as prisões, mesmo o assassinato, a guerra colonial. Éramos um país que não progredia e éramos um país que era governado por fascistas. Não lhes deem outro nome, chamam-lhe o Estado Novo, porque foi o nome que Salazar em 26 resolveu usar, mas não é mais do que isso. É mais do que isso. Apoiaram os nazis durante a guerra, mesmo depois da guerra, quando pensávamos que poderia haver uma abertura, quer em relação ao MUD, quer em relação ao MUD juvenil, com as lutas que se fizeram. Uma das últimas e piores, mais sangrentas ditaduras da Europa. Sim, sim, sim. Éramos nós aqui os francos, quase. Os francos, exatamente. Até pior que na Grécia, não é? E era impensável isto poder continuar. E ousaram lutar contra o fascismo, ousaram os capitães de Abril pegarem armas e derrubar o fascismo, e isso é um património que não podemos esquecer. Mesmo que tenhamos opiniões diferentes sobre aquilo que deve ser o futuro do nosso país, há uma coisa que não nos podemos esquecer: a liberdade é fundamental. E as condições de vida dignas para a população também são fundamentais. Temos que unir uma coisa à outra. Como diz o poeta, o pão, a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Ok, foi assim. Portanto, as últimas palavras do Adilo, e se não for, ele depois vai-me corrigir. Portanto, o Abril deve ser algo que nos une e não algo que nos divida. É isso? É isso mesmo. Tão simples, mas muitas vezes é difícil de fazer. Obrigado, e é tudo.